A gente pode, hoje, controlar a dor crônica de que forma? Quais são as estratégias que a gente pode utilizar para que a gente possa controlar a dor crônica? Essa aula, eu juntei, né? Eu faço essa aula do Iolix desde o início de 2020, quando a gente começou com esse projeto. E eu comecei com a parte respiratória, né? Com as aulas sobre respiração, controle respiratório, para controle do estresse ocupacional e ansiedade. Depois a gente começou a trabalhar com dor crônica e a gente juntou tudo numa aula só, com esse tema ser saudável, né? Ser saudável, o que é ser saudável? O que engloba essa palavra bem-estar, né? Bem-estar, você ter saúde, é só você não ter doença, ausência de doença? O que vocês acham? Não, eu acho que engloba tudo, né? O bem-estar físico, mental, emocional, social, engloba tudo. Isso aí, Miriam, parabéns. Então, a gente considera hoje, né, a Organização Mundial de Saúde, ela considera a saúde, né, o bem-estar de uma pessoa, de um indivíduo, como completo bem-estar físico, mental, social, emocional, e comportamental, né? Às vezes você tem uma saúde física, uma saúde mental, mas você não consegue se relacionar com o outro bem. Você tem alguma dificuldade de relacionamento. Isso pode ser considerado hoje um processo de doença. A gente vai ver isso um pouco mais adiante, né? O que eu gostaria muito de colocar para vocês? Que nessa aula a gente vai tentar dar para vocês a autonomia de serem responsáveis pela saúde de vocês. Todo mundo pode ser responsável pela sua própria saúde, né? A gente não precisa colocar no profissional de saúde, principalmente do médico, a responsabilidade da sua saúde. Mas vocês vão pensar assim, nossa, que loucura, como é que pode isso? Né? Pode de que forma? A gente tem acesso hoje a vários tipos de informação, né, gente? Informação hoje, você tem pelo Google, você tem pelo YouTube, você tem, né, você tem várias lives hoje sobre saúde, você pode ser muito bem informado, você pode ter acesso a poderosas informações para controle da sua saúde, né? Como que a gente pode, quais são as estratégias que a gente pode utilizar para a gente controlar sozinho a nossa dor? Quem tem um processo de dor, eu tenho aqui, ó, na minha mão, vou dar um exemplo. Eu tenho uma cartela na minha mão com anti-inflamatório e analgésico. E aqui na minha outra mão, eu tenho a minha mão. A minha mão. Se eu tenho um quadro de dor crônica, o que vocês responderiam? Qual é a mão que vocês lançariam mão? A mão direita ou a mão esquerda? Aqui tá, como você está contrária, seria a mão dos remédios, né? A mão que é dos mais remédios? fácil, né? Que é mais fácil, isso aí, isso. A resposta é mais rápida. Mais rápida, exatamente. Então, não é só você que pensa dessa forma. A maioria das pessoas pensam dessa forma, inclusive o profissional de saúde que vai atender você, o médico, né? Para o médico, muitas vezes, ele é um prescritor. A maioria dos médicos são prescritores. Eles aprendem na faculdade a prescrever medicamentos, certo? Então, se você chega com uma queixa, doutor, eu estou com uma queixa de dor na minha cervical há praticamente 3 meses. É uma dor crônica, né? Uma dor crônica ela é considerada a partir do 3º mês. Uma dor aguda até o 3º mês. Então, se você tem uma dor crônica, ele vai prescrever para você um anti-inflamatório e um analgésico e vai mandar você para a fisioterapia, né? Muitas vezes, a maioria das vezes é assim, faz uma prescrição para você fazer um tratamento fisioterapêutico. De uma certa forma, eu sou fisioterapeuta, né? Então, eu recebo esse paciente que já está utilizando esse remédio há muitos anos, porque a dor crônica dele, na verdade, está arrastada, né? Já tem 2, 3 anos que ele está utilizando a mesma droga. E associado a essa medicação, ele tem vários efeitos adversos. Dor no estômago, né? Um processo como é que a gente chama? Um processo de inflamação. A gente, quando usa muito tempo uma medicação, a gente acaba não tendo nenhum tipo
de resposta, a gente chama efeito rebote. Vocês já ouviram falar em efeito rebote? Se você utiliza uma droga muito tempo, seu corpo acaba se adaptando a essa medicação, então não faz mais efeito. E aí você continua sentindo aquelas dores. O que a gente pode, eu como profissional de saúde, ou qualquer outro profissional, como é que a gente pode orientar esse paciente que chegou para a gente com essa dor e com o uso contínuo de uma medicação opioide? Que a gente chama opioide, é o uso dessas medicações mais fortes para controle de dor. A gente tem algumas estratégias, e eu queria passar essas estratégias para vocês. Né? Quais são? A primeira estratégia, é importante a gente entender o que é a dor. Né? A dor, ela tem dois caminhos. Né? A dor aguda, ela tem um feixe por onde ela passa, que a gente chama, eu sempre gravo e sempre esqueço, tá, gente? Eu tenho que ler. Feixe neoespinotalâmico, é um nome bem grande. E a gente tem o feixe da dor crônica, que é o paleoespinotalâmico. O feixe da dor crônica, ele é bem grosso, né? E ele acaba levando para você a informação final da dor numa região chamada hipotálamo. E o feixe da dor aguda, ele tem outro trajeto, né? Ele é um feixe rápido, né? Quando você dá uma pancada, é rápido que você sente a dor, não é? Você dá uma pancadinha, é rápido. Se você colocar um processo, um calor ou um frio, ou se você tomar um analgésico, você rapidamente melhora e não vai ter mais essa dor, porque é um feixe diferente do feixe da dor crônica. E como é que a gente pode controlar isso? A gente pode controlar essa dor crônica através da respiração? O que vocês acham? Vocês já ouviram falar nisso? A Célia está se olhando para cima, assim, ó, com o olhinho assim, será? Eu não acreditava até, né, assistir só as aulas, né? Porque eu nunca pensaria que uma respiração, como você sempre insiste, pelo nariz, poderia resolver vários casos, né? Várias dores. Nunca pensei. Exatamente. A gente tem quando a gente inspira pelo nariz, a gente tem um estímulo, né? Um estímulo quando o ar passa pela mucosa do nariz, ele atinge uma região chamada bulbo olfatório. Bulbo olfatório são nervos, um conjunto de nervos, né, que fazem uma conexão do nariz com o cérebro, uma região do cérebro chamada hipotálamo. Então, quando a gente tem essa dor muito forte, a tendência do nosso corpo é o quê? Se proteger, né? Você faz um mecanismo de proteção, a gente chama postura antálgica, é uma postura de proteção. Quando a gente faz essa postura antálgica, você acaba mediando a liberação de hormônios que causam mais contração na musculatura, né? Que são a adrenalina, que são o cortisol, que são hormônios que fazem a sua textura, eu chamo tônus, tá? A textura do músculo a gente chama tônus. O tônus muscular fica hipertônico. E essa hipertonia do nosso corpo acaba gerando mais dor. Então, olha que interessante, a dor crônica ela vai gerar um mecanismo de liberação hormonal que vai promover mais dor. Se você não souber como modular esse mecanismo, você vai entrar no ciclo de remédio. Tá? Porque você fica, nossa, eu não aguento mais de dor, eu tenho que tomar alguma coisa. Porque eu não vou conseguir fazer mais nada na minha vida se eu não tomar um remédio. Só que existe outro caminho, uma outra estratégia que a gente vai explicar como que a gente pode melhorar. Como? O músculo ele trabalha assim, gente, ó, ele trabalha dessa forma, filamentos de miosina e actina, são os filamentos de um músculo. Eles fazem isso assim, eles abraçam e relaxam. Músculo relaxado, músculo contraído. Músculo relaxado, músculo contraído. Se você tem uma dor, o que você faz? Você tem a tendência de ficar toda contraída para proteger sua articulação da dor, e aí o músculo fica em desuso. A gente chama músculo em desuso, ele fica rígido, tenso. E ele começa a criar, a gente chama trigger points. O que são trigger points? São pontos de tensão, pontos dolorosos, pontos gatilho, não sei se vocês já ouviram falar. Né? Eu uso esses termos que fica mais fácil para vocês entenderem. São nós no músculo, né? no comprimento do músculo, que gera mais dor.
Quando a gente tem esses nozinhos, a gente tem uma produção de uma substância chamada interleucina. É um mediador inflamatório, né? Então, vários tipos de interleucina que a gente produz. Interleucina 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando a gente tem um processo inflamatório, esses mediadores, essas interleucinas, vão para o local e acabam liberando citocina inflamatória, que é uma outra substância que faz com que a dor fique maior ainda. Então, olha como é que o nosso corpo ele é perfeito, né? O nosso corpo ele tem vários mediadores, várias substâncias que são geradas ali como mecanismos de proteção, né? E a gente tem que entender esse mecanismo para que a gente possa compreender a fisiopatologia da dor e poder controlar ela. O que a gente pode fazer? Vamos lá, gente. Informação é muito importante, é essencial para a gente mudar o mindset, né? Para a gente mudar a maneira como a gente pensa. A gente pode não usar a medicação para a gente conseguir soltar esses trigger points? Na verdade, o remédio não solta o trigger point, o remédio ele vai liberar o quê? Uma substância anti-analgésica para cortar a ação dessas interleucinas, dessas substâncias que vão inflamar o músculo. Então, a gente pode usar... A gente pode usar... Todo mundo sabe que gelo e calor são substâncias que a gente pode utilizar quando a gente tem um processo álgico, né? Um processo de dor. Todo mundo já ouviu falar nisso, né? Gelo provoca uma vasoconstrição, né? A vasoconstrição diminui a irrigação do músculo e ele melhora o controle da dor. O calor promove uma analgesia por vasodilatação. Vasodilatação, você bota o calor, aí fica quentinho, aí o músculo libera a ação de alguns mediadores que melhoram esse processo de inflamatório, tá? Então, a gente pode usar como recurso calor ou gelo. Você usa o que você se adapta melhor. Tem gente que se adapta melhor ao calor, tem gente que se adapta melhor ao gelo. Numa pancada aguda, a gente sempre aconselha o uso do gelo, tá, gente? Numa pancada aguda, por exemplo, fez uma entorse de tornozelo, fez uma lesão no cotovelo, aí você bota o gelo, porque o gelo tem uma propriedade de vasoconstrição mais rápida do que o calor, né? Agora, na dor crônica, você pode usar tanto o calor quanto o gelo, né? E aí, quando você coloca esse calor, o músculo vai ficar bem relaxado. Aí você vai pegar e vai usar uma pomada, pode ser qualquer pomada, mas eu sempre indico uma pomada chamada Acheflan. A Acheflan, ela é a base de planta, ela não tem efeito colateral. Ela é a base de uma planta chamada Cordia verbenácea. Essa planta ela foi considerada o melhor anti-inflamatório do mercado há 4 anos consecutivos. Foi do laboratório Axé. Eu estou fazendo propaganda aqui, tá, gente? Não estou ganhando nada, não. Então, a tempo, muito boa. É muito boa. A Acheflan, ela é uma pomada espetacular, espetacular. Você pega um pouquinho dela e você passa no músculo, no sentido longitudinal, e você vai tentando, com a ponta do seu dedo, liberar esses pontinhos dolorosos que você sente. Dá para você perceber, gente, com a ponta do dedo, você vai passando e você vai sentindo pontinhos dolorosos e mais rígidos. E você vai tentando soltar. Com a massagem, você vai conseguindo soltar esses pontos. Isso que é muito interessante. E você soltando esses pontinhos, né, é um trabalho artesanal. Você vai lá devagarinho, vai num, vai no outro, até você sentir que não está mais doendo. Quando você perceber que o músculo já está mais livre, ele já não está mais tão rígido, você vai perceber que a articulação ela fica mais ampla. A gente chama amplitude de movimento preservado, né? Quando você tem o encurtamento do músculo, a tendência da articulação é ela ficar rígida. Por quê? Porque o músculo está prendendo aquela articulação, né? Uma articulação livre precisa de um músculo solto. Dá para entender? Né? Dá para entender? Então, assim, se você tiver uma rigidez articular, você não tem movimento completo, não tem arco completo de movimento. Arco completo de movimento é a amplitude da articulação, tá? Se você não tiver a amplitude completa da articulação, se você não tiver isso preservado, você tem dor. Tá?
Então, para não ter dor, você tem que ter amplitude articular preservada. Como que a gente ganha amplitude articular? Através do movimento, né? Movimento ativo, do músculo leve, livre, solto. Entenderam, gente? Então, olha como é fantástico. Por que você vai ficar em casa toda dura, sentada? Ah, eu estou com dor, tomando um monte de remédio. Se você... Olha, todo mundo aqui já aprendeu. Gente, o movimento, então, e a massagem, o calor e o gelo vão me liberar da dor. Para que eu estou tomando esses remédios todos que estão fazendo mal para o meu estômago, para o meu intestino, para o meu rim? Não é verdade? Quem tem uma dor crônica, às vezes a gente tem uma dor... por exemplo, eu trabalho com pacientes oncológicos, né? Então, eu atendo muita gente que faz quimioterapia, que faz radioterapia, e a dor que essas pessoas sentem por conta do tratamento é uma dor diferente, né? Não é uma dor de lesão, é uma dor, como eu posso dizer, dor oncológica, é uma dor patológica. Né? É mais difícil você melhorar essa dor porque existem outras substâncias envolvidas. Né? O próprio medicamento da quimioterapia, ele é muito agressivo. Né? A quimioterapia, para quem não sabe, ela não mata só as células boas, as células ruins. Ela também mata as células boas do nosso corpo. Então, todas as células elas são sacrificadas no tratamento radioterápico e quimioterápico. E aí você tem que lançar mão de outros recursos. Né? Quais são esses recursos? A gente usa muito no paciente oncológico um aparelhinho chamado TENS, eletroestimulação, né? TENS é eletroestimulação, que você pode comprar esse aparelho na farmácia, como se ele é um adesivo, que é autocolante. Aí você coloca ele em cima da região onde você sente dor, ele não libera nada, ele não libera medicamento nenhum, ele dá uns choquinhos. Ele fica dando um pequeno estímulo elétrico na pele que corta aquele feixe que eu expliquei para vocês, o neoespirutalâmico. O feixe neoespirutalâmico. Então, você pode comprar o TENS em farmácia, custa mais ou menos em torno de 140, 150 reais, e você pode usar ele pelo menos por umas 10 vezes. Tá? Ele é autoadesivo, você tira, depois você bota, pode ficar 8 horas com ele, pode dormir com ele. Isso na dor oncológica e naquela dor de difícil controle, tá? Uma dor, por exemplo, por fratura, que você precisa ter um controle maior. Calor, eu falei, né? Massagem, eu falei, e o movimento. Né? O movimento, então, é o recurso que a gente tem para melhorar a articulação, para você liberar a articulação. E aí vocês vão me perguntar assim, pô, Alessandra, mas aí a gente não sabe, qual é o movimento que a gente vai fazer? Qual o movimento que a gente vai fazer para melhorar a dor? O movimento que a gente vai fazer vai ser sempre um movimento que a sua articulação faz. E sempre de forma leve, suave, sem força. Todo mundo vai fazer esse movimento aqui que eu vou mostrar. Esse movimento aqui. Ó. Bota a mãozinha assim no ombro, todo mundo. Aqui, no ombro direito. Né? E aí... observem como se vocês estivessem desenhando um círculo com o cotovelo. Ó, faz um círculo com o cotovelo, como se estivesse desenhando um zero, com a pontinha do cotovelo. Bem devagarinho, bem devagarinho. Faz um movimento assim de frente para trás. De frente para trás. Quando vocês fazem esse movimento, observa um pequeno atrito na articulação. Quem consegue perceber um atrito? Bem devagarinho. Vocês percebem que tem um barulhinho na articulação? Né? Às vezes dói, né, Célia? Às vezes dói. Esse barulhinho é o quê? São os ligamentos articulares que estão inseridos no osso, né? Nessa cavidade aqui do ombro, né? Na clavícula, na escápula, que atrita quando você faz o movimento da articular. Isso é bom? Esse barulho? Não. Ele mostra que existe um processo degenerativo. Pode ser um processo degenerativo ósseo, pode ser um processo degenerativo ligamentar. Né? No final do músculo, a gente tem um tendão. Todo mundo tem no final do músculo. O músculo é ligado no osso pelos tendões. E esses tendões, eles podem romper, ou eles podem enfraquecer.
né? Se a gente fizer, por exemplo, movimentos repetitivos, um atleta que joga, um cara que joga tênis, ele pode ter uma lesão pelo uso contínuo da articulação do ombro, né? Um jogador de futebol também pode ter uma lesão do tornozelo, do joelho, do quadril. Então, é importante a gente entender como funciona a articulação, né? A articulação do ombro, ela é a maior articulação que a gente tem. Ela faz movimento de flexão, de abdução, de rotação, né? De extensão completa para flexão, extensão para trás. Então, a maior articulação que a gente tem. E a gente tem muita lesão no ombro, né? É muito comum o paciente chegar, eu estou com o meu ombro, eu tive um problema no meu ombro porque eu caí, porque isso, porque aquilo. Então, a lesão no ombro é muito comum por conta dessa questão da cavidade, né? A gente chama a cavidade humeral, o húmero, que é o osso do braço, ele tem uma cavidade, né? Chama cavidade glenoide. Ela encaixa perfeitamente no ombro. Ela faz esse movimento aqui. E para ela fazer esse movimento aqui, quando ela faz esse movimento, ela produz um líquido, que a gente chama líquido sinovial. Toda articulação tem líquido. Esse líquido sinovial ele pode diminuir ou pode estar igual ou aumentado. Como é que a gente pode melhorar a lubrificação da articulação através do líquido sinovial? Bebendo água e fazendo movimentos. O movimento é a vacina que a gente tem para a produção do líquido sinovial. Eu tinha uma lesão aqui no ombro e eu falava, não vou sarar mais, que eu digitava demais, muita digitação. Aí eu comecei a fazer. O som saiu, Célio. Abriu. Aí você começou a fazer o quê? Célia, está no mudo. Não está saindo o seu som, não é que está no mudo. Acho que desconectou alguma coisa. Acho que voltou. Voltou? Não. Voltou. Eu atrapalhei aí? Não, eu estava esperando você falar. Sua voz não saiu. Aí você fez o quê que você disse? Deu para ouvir o que eu falei ou não? Não. Está falhando a voz. Então deixa. Não, faz assim, olha, se você quiser, tira a imagem e deixa só o som. Aí nós conseguimos ouvir você. Depois você volta com a imagem. Às vezes o som fica... Às vezes o áudio cai. Agora vai, agora pode falar. Agora fechou. Pode falar. Acho que não está funcionando. Vamos deixar ela conectar. Então, gente, eu estava falando sobre a questão do movimento, então, do líquido sinovial, né? Como é importante a gente produzir, né, e manter esse líquido de uma forma para otimizar mais a articulação, de uma forma mais fisiológica. A falta do movimento, então, quando a gente tem um desuso, né, uma imobilidade por desuso, a primeira dificuldade que a gente tem é com relação às pernas. Quem fica muito tempo, por exemplo, deitado, uma pessoa imóvel numa internação, a primeira dificuldade que ela vai ter é em ficar, ela conseguir caminhar. Por quê? O desuso, se você ficar uma semana internada, uma semana sem movimentar, o seu corpo perde em torno de 10% a 15% de massa muscular. Então, olha que coisa interessante, né? 10% a 15% de células musculares são perdidas por desuso. É muito difícil você recuperar uma pessoa, que está muito tempo acamada e que, com o passar dos anos, não tenha feito exercício na sua juventude. Né? Porque o corpo ele tem uma memória muscular. E essa memória muscular ela é rapidamente ativada quando a gente volta para o movimento.
Olha que isso é muito interessante, né? O nosso músculo tem uma memória e a gente pode ativar essa memória a qualquer momento. Por isso é tão importante a gente começar com o exercício de tenuidade, né? A adolescência, o jovem adulto tem que estar sempre fazendo exercício, porque o corpo vai criando essa memória e fica mais fácil para a gente otimizar essas células musculares no momento que a gente tem, que a gente precisa mais, né? Então, a gente já falou sobre as estratégias de controle da dor, a gente falou um pouco sobre o líquido sinovial, a importância do movimento para a gente manter todo esse complexo ósseo-mioarticular funcionando perfeitamente. E a respiração, ela entra onde aí? A respiração ela vai entrar, gente, para mediar, para controlar a liberação hormonal. Né? Quando a gente inspira lentamente pelo nariz, a gente vai ativar por resistência do ar. O ar, quando passa na mucosa nasal, ele vai oferecer uma pequena resistência, a gente chama força de cisalhamento. Essa força de cisalhamento vai promover um movimento nas células olfatórias, no bulbo olfatório, que vai ativar a região do cérebro chamada hipotálamo. E o hipotálamo vai liberar hormônios para que a gente consiga mediar a dor crônica. Né? Olha que fantástico, gente. A gente precisa, então, usar o recurso do remedinho na mão direita. Se a gente tem, né, um potente anti-inflamatório natural, que a gente pode usar, lançar a mão a qualquer momento. Né? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos aprender como é que a gente pode fazer isso? Né? Fátima, pode levantar o braço. Oi. E essa respiração que a gente faz quando a gente faz os exercícios de Pilates? Então, vou falar sobre isso agora. Vamos lá. A respiração tem que ser sempre nasal. Você perde toda a ação, toda essa ação anti-inflamatória e protetora da dor crônica se você respirar pela boca. Né? Por quê? Porque tem ativação dessa região que eu falei para vocês. O bulbo olfatório só é ativado através da inspiração nasal. Quando a gente inspira pelo nariz, profundamente, você automaticamente, é como se acendesse uma luzinha aqui, ó. Ela acende. Ela vai acender e ela vai, indiretamente, liberar com a ativação contínua dessa inspiração, um ciclo que a gente chama feixe hipotálamo, né? Você consegue controlar através do hipotálamo, adrenal e hipotálamo. Você consegue liberar os hormônios para aonde você está percebendo essa dor. Através da inspiração profunda, você inspira, observa seu corpo, né? Começa a observar o seu corpo, é como se você direcionasse todo o oxigênio para aquela região do seu corpo que está mais dolorida. Você vai mediar a tensão, a hipertensão, né? Que a gente chama o tônus muscular, e vai conseguir controlar melhor a dor. Né? Essa ativação, gente, é uma ativação muito sutil. Né? A gente só consegue observar com a repetição. A gente só consegue automatizar com a repetição. Repetição, repetição, repetição. Se você, por exemplo, sentar ali agora, na sala, eu vou tentar fazer essa respiração. Não vai ser nesse momento que você vai conseguir. Você tem que insistir. Repetir, 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 até chegar a um ponto em que seu organismo vai se adaptar àquele novo modelo respiratório, e você vai conseguir controlar melhor essa dor. Isso é um fato. É muito importante eu enfatizar isso, porque às vezes a pessoa fica desestimulada. Né? É muito comum, às vezes o paciente chega para mim e fala, poxa, Alessandra, eu fiquei fazendo aquela respiração e a dor não melhorou. Mas quanto tempo você demorou? Ah, eu fiz em 2 dias. Não, né, gente? Não vai. Em 2 dias você vai começar a ativar. Você precisa de tempo, né? O corpo precisa se reeducar, né? E essa reeducação demora pelo menos de 15 a 20 dias para ela começar a ativar. Suane, pode falar. Alessandra, você falou sobre a importância, né, do gelo, do quente e tal, para a gente pôr no corpo, né?
Eu queria saber, para as pessoas que têm dor de cabeça, esqueci como é que fala, que tem dor de cabeça muito forte, enxaqueca, né? Enxaqueca. Ou então, sempre depois que bebe muito, bebe álcool, aí acorda com enxaqueca, né? Também. Essa respiração vai ajudar? Porque às vezes a pessoa também quer uma resposta rápida, né? Sim, e você está me dizendo que a gente precisa ir fazendo, né? A dor de cabeça ela é multifatorial, né? A dor de cabeça ela é multifatorial. Né? Você tem desde um simples, uma dificuldade, às vezes, para você enxergar bem, né? Você está forçando um pouco a sua musculatura do olho, você pode gerar dor de cabeça. A tensão cervical pode gerar dor de cabeça. A bebida alcoólica pode gerar dor de cabeça. A ausência de cafeína pode gerar dor de cabeça. Eu sou uma pessoa que tenho dor de cabeça. Eu nunca tenho dor de cabeça, mas eu só tenho dor de cabeça se eu não tomar café da manhã, porque o meu corpo já se adaptou à cafeína. Né? Então, tomar o café com leite, para mim, a ausência do café com leite me gera dor de cabeça no final do dia. Então, assim, é importante o gatilho que desperta a dor de cabeça em vocês. É interessante isso, porque tem gente que tem enxaqueca crônica e nunca parou para pensar, mas qual é o gatilho que me gera dor de cabeça? Né? Um simples fato de você ficar, às vezes, lendo, forçando a sua vista depois do almoço, pode gerar dor de cabeça. Né? Um simples fato de você estar assistindo ou fazendo algum trabalho, digitando algum trabalho o dia inteiro, forçando a cabeça para frente, pode gerar dor de cabeça, porque se vocês observarem uma figura da região cervical, a região cervical ela é uma região, a coluna cervical é a mais complexa que a gente tem. Né? A coluna cervical, sai de cada vértebra vários nervinhos. Né? Cada nervinho desse vai para uma região da cabeça. Então, a gente tem nervinhos que fazem a vascularização, né? A vascularização e inervação do couro cabeludo, né? Das meninges, né? Do rosto, do olfato, do sistema auditivo. São pequenininhos, assim, o tamanho de um fio de cabelo. Né? Se você tem uma compressão, às vezes na cervical, você vai ter compressão de nervos que são dependentes desses nervinhos aqui da cervical. São milhares e milhares de nervinhos, né? Se a gente tirasse aqui a pele do rosto, né? Se a gente tirasse a camada muscular, a gente ia ver a complexidade que é, né, esse sistema por trás, né? A quantidade de vascularização, a quantidade de nervos que a gente tem é muito grande. Tanto que, não sei se vocês já ouviram ou já viram alguém que teve uma paralisia facial, né? Que teve uma lesão periférica, uma lesão facial. É muito difícil você conseguir modificar e resgatar a ação daquele nervinho que foi lesionado. Né? Você tem que ter muito estímulo para você poder voltar novamente a ter uma simetria do rosto. Né? Então, o rosto, essa simetria do rosto, ela é fundamental e ela depende exclusivamente dos nervos que saem da região cervical. Né? Mas respondendo à pergunta, então, a dor de cabeça ela é multifatorial. Né? A gente tem que saber qual é o gatilho que vai desencadear e, dependendo do que for, a gente vai ter que lançar a mão, porque é uma dor aguda, né? Vai ter que lançar a mão de um analgésico, não é uma dor crônica. Né? A gente está falando aqui no contexto da dor aguda, da dor crônica. Entendeu? Doce também dá muita dor de cabeça. Doce então, vamos lá. Doce? Você falou doce, Célia? Nunca tinha ouvido falar. Hein, Célia, você falou doce? Falou doce. Ok. Então, açúcar, vamos lá. Acho que talvez dependa da pessoa. Aumento da glicose, pode ser, né? Pode ser. Então, a gente conversou, então, sobre essa questão da respiração. Fátima, então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Quando a gente faz qualquer tipo de atividade física, a gente precisa oxigenar bem os tecidos, né? Os tecidos musculares, os tecidos ósseos, e a gente usa uma inspiração diferente. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de exercício, a gente tem que estar com o nariz bem desobstruído, né? Como que a gente pode usar para desobstruir o nariz? Soro fisiológico, eu sempre recomendo soro fisiológico. O soro fisiológico a 0,9%, ele tem uma propriedade de reduzir o edema da mucosa nasal. Tá? Então, você coloca
soro fisiológico em cada narina. Observa se você consegue inspirar bem, fechando a narina oposta, vê como é que está a entrada de ar pela narina, né? Inspira profundamente, percebe um lado, depois fecha aquela narina, tenta perceber a outra narina. Né? Aí você vai inspirar pelo nariz profundamente quando você estiver fazendo o exercício em repouso. E você vai, durante a atividade de força, você vai expirar pela boca. Né? Exercício com perna. Você vai sempre fazer a inspiração em repouso. Quando for fazer qualquer movimento de perna com força, né, leg press ou abertura da perna, você expira, você bota o ar para fora. Por quê, gente? Quando a gente expira, né, vocês já ouviram como é que funciona o diafragma? O músculo diafragma é o principal músculo que a gente tem inspiratório, né? Esse músculo ele tem o formato de um guarda-chuva, ele é assim, ó, como se fosse uma cúpula, né? Ele se insere no final, separa o tórax do abdômen. Quando a gente inspira, ele contrai, e ele faz isso aqui, ó, ele desce. Ele aumenta o tamanho do pulmão, então entra mais ar, por pressão negativa. Quando a gente expira, ele sobe. Aí, o que acontece aqui? Aumenta o espaço abdominal. Então, ele faz isso aqui, inspira, expira, inspira, expira. Essa é a respiração correta. Quando a gente faz atividade física, a gente precisa de mais oxigênio, não é mesmo? Então, a gente precisa que o músculo desça para aumentar a quantidade de ar, o volume de ar dentro do pulmão. Certo? Dá para entender? Quando a gente expira, o diafragma sobe e relaxa. Você está relaxando a respiração. Se a gente fizer uma inspiração profunda, vocês têm ideia de quanto que entra mais de ar no pulmão? Quando a gente faz uma inspiração profunda? Uma respiração basal, a gente está todo mundo agora quietinho, respirando basal. A gente mobiliza em torno de 7.000 centímetros cúbicos de ar. Uma respiração basal. Se a gente começar aqui a fazer uma inspiração profunda, com esse movimento pelo menos de 2 a 3 centímetros de descida do diafragma, a gente pode aumentar até 12 a 15.000 centímetros cúbicos de ar no pulmão. Olha, quase o dobro, né, gente? Mais que o dobro. Então, a gente pode trabalhar a respiração várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia. A gente inspira profundamente, sentindo esse descer do diafragma e sentindo essa capacidade pulmonar preenchida de uma forma bem ampla. Esqueci de falar uma coisa importante. O final do pulmão, na base do pulmão, onde a gente tem mais alvéolo. Todo mundo sabe o que é alvéolo? Alvéolos são os saquinhos que a gente tem no final dos brônquios. Esses alvéolos, a gente tem milhares deles no nosso pulmão. Milhares, milhares, milhares. Principalmente na parte basal posterior do tórax. Então, quando a gente inspira profundamente, desce bem o diafragma, a gente otimiza muito mais a abertura desses alvéolos. E a gente, consequentemente, leva muito mais oxigênio para todo o corpo. Quem leva o oxigênio para o corpo são os alvéolos, né? Através da perfusão. Então, o oxigênio ele entra nesses saquinhos, esses saquinhos mandam para o sangue o oxigênio. Olha como é importante a gente fazer inspirações profundas, né? Muito importante. E a gente não precisa estar fazendo só atividade física para aumentar esse aumento, né, da ventilação, do volume corrente. A gente pode fazer isso em repouso, na nossa casa. Deitada de barriga para cima, ou sentada, ou em pé. A gente inspira pelo nariz até a capacidade máxima pulmonar, né, até a gente perceber bem essa amplitude do tórax, o crescimento em todos os sentidos, e expirar pela boca. Se a gente fizer isso 10 vezes todo dia, a gente vai ter muito mais saúde, eu garanto para vocês. Né? Existem vários estudos hoje, que corroboram essa afirmação. Inspirações profundas, diárias, aumentam consideravelmente a oxigenação de vários tecidos do corpo, não só do pulmão. Você oxigena muito mais o quê? Você oxigena mais as células sanguíneas,
Você oxigena mais as células ósseas, as células musculares, as células cardíacas, as células cerebrais. Gente, cérebro, nossa, o cérebro é fundamental, ele precisa de oxigênio. Né? A primeira reação que você tem quando você tem uma hipóxia, né, que é uma baixa de oxigênio, você desmaia, né? Porque o cérebro ele depende de oxigênio, né? O órgão que mais depende de oxigênio. Então, se você começa a trabalhar a tua respiração de forma ampla, frequente, a primeira região que você vai perceber melhor vai ser a sua parte cognitiva. Né? A cognição, memória, atenção, raciocínio, né? Tudo isso fica muito mais claro, né? A maneira como você pensa, os insights. Gente, insight, isso é uma outra fase, né? Insight, a gente consegue muito insight através da meditação. Não sei se vocês já participaram de algum programa de meditação. A meditação nada mais é do que uma respiração consciente, né? Você fica o tempo todo ali consciente no seu padrão respiratório, aumentando a quantidade de oxigênio que você leva, né? Observando o seu corpo, e você começa a ter, com a continuidade, insights, né? Percepções. Isso é o mais fantástico da respiração, né? Eu trabalho há 25 anos com isso, então, assim, eu garanto que toda a função fisiológica, mental, emocional, ela melhora com o uso contínuo da respiração. A gente tem 10 minutinhos ainda, eu queria fazer com vocês uma técnica que eu faço sempre em todas as aulas, para que a gente possa ficar mais afiado e mais observar com mais atenção como que funciona esse processo no dia a dia e como a gente pode melhorar isso. A gente vai aparar um pouco esse conteúdo todo na parte mais prática, ok? Vamos lá? Então, olha, todo mundo sentado, com as pernas apoiadas no chão, os pés descalços de preferência, com o pé todo no chão, né? E a gente vai, com a coluna bem reta, prestar atenção no batimento cardíaco. Batimento cardíaco através da pausa entre a ins e a expiração. Se estiver todo mundo em silêncio, preferencialmente sem som nenhum na televisão, né? Observem durante a inspiração, sem fazer barulho. O ar tem que entrar suave, lento, sem fazer força. E a expiração pode ser pelo nariz ou pode ser pela boca, mas vamos fazer pela boca. Eu quero que vocês percebam bem o batimento cardíaco entre a ins e a ex. Quero que vocês contem com os dedinhos quantos batimentos vocês fazem, o coração de vocês batem, entre a ins e a ex. Com o olho fechado, fica mais fácil da gente observar todas essas pequenas sutilezas do corpo, né? O batimento cardíaco ele é muito sutil, a gente consegue perceber ele no silêncio completo. Agora a gente vai observar o nosso interior, o interior do nosso corpo. Todo mundo vai prestar atenção na tensão do corpo, na tensão muscular. Então, observem se o corpo de vocês está tenso, né? Se vocês estão repousando suavemente o pé no chão, as mãos no colo, ou se vocês estão fazendo uma força com o pé, né? Se é simétrico esse apoio do pé no chão, ou se ele é forte, é um apoio forte, tenso, e tentam corrigir. Vamos corrigindo
Começar pelo pé, né? O pezinho primeiro, e a gente vai subindo. Joelho, coxa, quadril, abdômen, os braços, as mãos no colo, se a tensão da mão está igual para os dois lados, a gente está apoiando levemente, e vai subindo para o ombro. O ombro está tenso, está muito alto, está próximo da orelha, ou você consegue abaixar mais ele em direção ao chão? Observem a tensão da mandíbula e do maxilar. Isso é uma observação muito importante. A gente, às vezes, fala assim, não, eu estou bem relaxado, mas a tensão de um dente, né, o dente superior sobre o dente inferior, é uma tensão que muitas pessoas acabam fazendo sem perceber. Tenta repousar suavemente a língua no assoalho da boca e não tensionar os dentes. Observem se o músculo entre as sobrancelhas está tenso ou se você consegue relaxar um pouco mais ele. Observem os olhos, se as pálpebras estão tensas ou se você está conseguindo repousar suavemente, fechar levemente as pálpebras. Elas estão tremendo, tem tremor nos dedos da mão. Essa capacidade da gente observar o nosso corpo chama-se interocepção. A interocepção, ela é muito importante para manter a nossa saúde física, emocional e mental. Hoje, a gente considera a interocepção como um sinal vital. Assim como a gente mede temperatura, pressão, frequência cardíaca e respiratória, a gente também tem que perceber perceber o nosso corpo, né? O interior do nosso corpo, os movimentos do nosso corpo. Vamos inspirar bem fundo, profundamente, com a mão direita na costela direita, a mão esquerda nas costelas esquerdas. A gente vai tentar perceber a abertura das costelas no final da inspiração. Observem como as costelas abrem no final da inspiração e como elas fecham. Vamos fazer 3 respirações dessa, bem profunda. Inspira, segura um pouquinho o ar. Expira. Barriga encolhe, costela fecha. Mais uma vez. Inspira fundo, segura o ar. Solta pela boca. Relaxa o corpo novamente, apoia a mão, apoia os pés no chão. Silêncio absoluto, olhando para o corpo, como se o olho de vocês estivesse voltado para dentro de vocês. Um olho de observador, observando tudo que está acontecendo lá dentro. O controle da frequência cardíaca, o controle da respiração, o controle da tensão do corpo, a simetria do corpo para a direita e para a esquerda, como é que está o equilíbrio dessa pressão, né? E a gente vai todo dia tentar fazer esse exercício. Um exercício que traz um grande relaxamento, um autocontrole, né, um poder de ser responsável pela tua saúde muito grande. E que a gente pode ser responsável pela nossa saúde. Eu queria ouvir cada uma de vocês agora. O que vocês acharam, se relaxou, se não relaxou.
Suane relaxou. Célia também. Fátima está muito longe, não estou enxergando. Miriam dormiu. Todo mundo relaxou. Marfida, então, dormiu roncando, né, Marfida? Não, relaxei. Então, essa técnica é uma técnica muito interessante. A gente considera uma técnica de relaxamento com a respiração. A sensação do corpo não fica diferente? Fica mais leve. Mais leve, mais solto, né? Parece que você desanuvia, né? Tira todas aquelas preocupações, né? É muito fácil, gente. É muito simples. É isso que eu quero que vocês entendessem. É simples, é fácil. A gente só precisa de 15, 20 minutinhos, né? Um silêncio, um lugar silencioso. Só isso que a gente precisa. Né? E a repetição para automatização. Alessandra, qual é o horário que você acha que é melhor fazer? De manhã, quando a gente acorda, ou no final do dia, depois de todas as atividades aí? Olha, fazer Suane, isso? Cada pessoa tem a sua rotina, né? É difícil, assim, de falar. Cada um... Por exemplo, eu acordo muito cedo. Eu saio de casa muito cedo. Então, 5 horas da manhã eu estou de pé. É difícil para eu fazer isso de manhã. Então, agora, por exemplo, agora que eu acabei tudo que eu tenho que fazer, aí eu vou lá para o meu cantinho, para a minha cama e faço, antes de dormir, né? Mas cada um encontra o seu momento. Eu gosto muito de fazer isso também perto da natureza, né? Eu acho que a natureza, ela é um elixir, né? A gente costuma dizer assim, quem trabalha muito com computador, não sei se já ouviram falar, a gente é elétron, né, gente? A gente é formado de elétron, então a gente fica muito sobrecarregado com eletropositivos. A gente precisa trocar isso com a terra, a gente precisa trocar isso com a natureza. E esse equilíbrio a gente atinge em contato com o chão, ficar descalço no chão, principalmente chão com grama, com terra, né? Perto da natureza, respirar ar puro, né? Ficar no meio da vegetação. É um equilíbrio importantíssimo. Eu sempre recomendo aos meus pacientes, quando eu sinto que eles estão tensos, sabe? Que eles estão que trabalham muito tempo em frente ao computador, eu sempre recomendo isso. A Miriam, não, a Célia escreveu aqui, tem que escrever se não cai. Eu tenho facilidade de fazer o relaxamento, é muito bom, como se fosse um banho de alma. Muito bom, Célia. Fátima? Sentiu bem? Sentiu bem? Voltei. Sentiu bem? Tudo bem. Isso aí, relaxa. Que bom, que bom. Que bom. Norma também? Gostou? Dá uma acalmada, relaxada, né? Mesmo, né? Dá uma tranquilizada, assim. É muito bom. Tira as tensões. Libera as tensões. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né? É sempre um prazer estar aqui, dividindo um pouquinho do meu conhecimento com vocês, tá? Espero que a próxima aula a gente se encontre novamente.